Dia 6 de maio é comemorado o Dia do Psicanalista. Esse dia é em homenagem ao Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos bonequinhos que eu tenho. Bom, Freud nasce em 1856 na Morávia, que é a atual República Tcheca, e ele quem cria, é ele quem fundamenta a psicanálise. E eu trouxe algumas biografias aqui para mostrar para vocês, que retratam um pouco da vida do Freud, e a gente entende que a vida do Freud, como o Manoni fala na biografia dele, a partir dos próprios escritos do Freud, ela só faz sentido no que ela se liga, no que ela se conecta com a própria história da psicanálise. Então, a história da psicanálise é um pouco a história da vida do Freud, porque o Freud foi um trabalhador ferrenho em relação à psicanálise, no sentido de viver em função mesmo de se dedicar à causa psicanalítica. E aí, bom, vou mostrar aqui algumas das biografias que eu li. Depois talvez eu faça um vídeo mostrando as que eu não li, mas que são algumas referências que talvez sejam importantes. Vou começar pelas mais básicas e vou elevando um pouco o nível de complexidade em relação a essas biografias. Vou começar falando sobre a biografia do Stefan Zweig, que na verdade não é bem uma recomendação. Eu não gostei muito dessa biografia. Acho que o fato do Stefan Zweig não ser psicanalista faz com que ele talvez não entenda bem os conceitos, mas eu queria destacar aqui especialmente a apresentação. Ele faz uma apresentação do Freud de forma tão apaixonada que é de fato encantadora. Então essa apresentação aqui desse livro do Zweig é excelente, embora a biografia em si não seja. E aí tem também a biografia do Octavio Manoni, que se chama Freud, uma biografia ilustrada, que traz a vida do Freud de forma sintetizada, não é uma biografia muito aprofundada, e aí nesse sentido também não recomendo tanto, porque eu acho que a gente precisa de se deter um pouco em alguns acontecimentos e algumas teorias, mas a teorização que o Manoni faz, especialmente sobre a questão da histeria, é muito boa, embora seja sintética, como eu expliquei, embora ela seja um pouco resumida, ela é muito boa. E aí aqui é uma biografia importante. Eu gosto dessa daqui em especial, porque ela é bastante ilustrada, então ela traz fotos do Freud, do pessoal ali que o cercava, dos objetos do Freud, das reuniões psicanalíticas, dos diferentes momentos do Freud, então é importante nesse sentido. Mais recentemente, lançaram essa daqui dele, que se chama Freud e a Descoberta do Inconsciente, e eu já adianto que ela é a mesma daqui, só que sem as ilustrações. Então, se eu gosto dessa porque ela é ilustrada, eu já não gosto mais tanto dessa porque não traz as ilustrações e o texto acaba sendo muito sintético. Então, eu prefiro essa daqui, mas ela é mais difícil de achar, então talvez vocês encontrem nessa daqui, que é Freud e a Descoberta do Inconsciente. Se vocês quiserem um livro de introdução realmente introdutório, assim, no sentido de só pontuar algumas coisas, tem essa daqui que se chama Freud, criador da psicanálise, do Marco Antônio Coutinho Jorge com a Nadia Paulo Ferreira, que é da coleção Passo a Passo, da Zaha. E aí, assim, eu sempre indico ela como o livro que eu vou usar nas primeiras aulas de psicanálise, porque traz o essencial sobre o Freud. Mas, bom, vejam o tamanho, então realmente é só uma introdução. Mais recentemente, a gente teve o lançamento desse livro que se chama Anos Loucos, Histórias da Psicanálise às Margens dos Anos 20, que é um livro que traz um pouco como ele explica a história da psicanálise ali, especialmente nos anos 20, mas eu estou indicando porque trata de um episódio específico da vida do Freud, que é a morte da Sophie, que é uma das filhas do Freud, e do neto dele, que é filho da Sophie, que morre também muito cedo, ele tem uns 5 anos, quando ele morre pouco tempo depois da própria mãe. Então é um livro que, além de contar sobre a questão da institucionalização da psicanálise, retrata um pouco esse episódio da vida do Freud, e aqui está bem interessante, é um texto super simples, muito prazeroso de ler, e vai trazer algumas questões psicanalíticas, como a questão da pulsão de morte, que é o que ele vai formular ali, especialmente nos anos 20. Outro livro que talvez seja interessante são as cartas de Freud à sua filha, correspondência de viagem de 1895 a 1923. E aí, assim, o que é que eu vou adiantar desse livro? Aqui faz entender que são as cartas do Freud para Ana Freud, mas não é exatamente isso. São cartas do Freud aos filhos, à família, especialmente quando ele está viajando, e tem algumas cartas para Ana Freud, mas não centra unicamente na Ana Freud. Tem a correspondência completa dele, completa talvez não, né? Mas traz a correspondência dele nesses anos de viagem, mas para os filhos de forma geral. E aqui a gente vai ver um Freud, assim, que tem
um traço bem obsessivo no controle dos gastos, e ele é muito minucioso em relação às viagens, aos passeios, ao que ele conhece lá, nessas viagens que ele faz. Então é bem interessante nesse sentido para a gente conhecer de forma mais pessoal Freud, missivista especialmente, porque a forma como ele escrevia cartas era muito peculiar, porque era um meio de comunicação da época, né? Assim, então era como ele se correspondia com a família, e a gente tem esses relatos aqui nesse livro que também é ilustrado, então é um livro bem interessante. Cartas de Freud à sua filha, mas não se enganem com esse título. E agora indo um pouco mais para as biografias um pouco mais extensas, eu vou começar por aquela que talvez seja uma das mais clássicas e uma das primeiras e talvez uma das mais importantes, que é a biografia escrita pelo Ernest Jones, que foi um psicanalista que conviveu com Freud. Ele está ali no início da história da psicanálise. Ele é um dos grandes responsáveis pelo processo de historicização da psicanálise. Assim. Ele, por escrever essa biografia, que vejam que é uma biografia de fôlego, ele é responsável por muita coisa que a gente conhece e sabe da história da psicanálise, especialmente ali nos seus anos iniciais de institucionalização. O Ernest Jones é alguém que comparece bastante nos acontecimentos relacionados à história da psicanálise na vida do Freud. Ele teve intenções de casar com Ana Freud, ele foi um dos presidentes da IPA, né, Associação Psicanalítica Internacional. Ele foi um amigo do Freud, pessoal, trocava muitas cartas com ele e escreve essas biografias. Ele escreve essas biografias que são publicadas em 3 volumes ou em 3 tomos, que é o título maior da biografia é A Vida e a Obra de Sigmund Freud, e aí cada tomo desse vai se focar em um período da vida. Então a gente tem esse primeiro aqui, que são os anos de formação e as grandes descobertas, que vai de 1856, que é o nascimento do Freud, até 1900, que é o ano da publicação A Interpretação dos Sonhos, que é o marco inaugural ali da psicanálise. Aí tem o volume 2, que é, deixa eu ver aqui, A Maturidade, que vai de 1901 a 1919, então vejam que a partir ali dos anos 20 é um momento significativo ali da vida do Freud, e o terceiro volume, terceiro tomo, que é A Última Fase, que vai de 19 a 39, né? O Freud morre em 1939, em Londres, na Inglaterra, porque ele foge da perseguição nazista em 1938. Então vamos lá, ele nasce na Morávia, em 1856, aproximadamente com 4 anos, ali bem no início, ele vai se mudar para onde ele vai passar o resto da vida, que é em Viena, e somente em 1938 ele se muda, que é quando ele vai para Londres, fugindo da perseguição dos nazistas, né? O Hitler ascende ao poder ali, especialmente em 33, e os livros do Freud vão ser queimados em praça pública, né? Isso tudo vai estar muito bem ilustrado aqui nas suas biografias. Bom, o ponto é que em 1939 ele está em Londres quando ele falece, em 1939, por conta de decorrências de agravamentos relacionados ao seu câncer, né? Em 1923, o Freud é diagnosticado com câncer de boca, e ele vai passar por inúmeras cirurgias que vão, né, tirando partes do palato, e vai dificultando a vida do Freud em termos de audição e tal. E aí isso vai fazer com que ele necessite de uma prótese para que ele consiga comer, para que ele consiga... Mas ele não para de fumar, né? Isso é um dado. E aí esse meu bonequinho aqui traz, inclusive, ele com o charutinho dele. Bom, e o Jones conta tudo isso aqui pra gente, preocupado também em fazer esse levantamento histórico da história da psicanálise. Então, são volumes publicados pela editora Zaha, e eles são bem raros, assim, hoje em dia é difícil você encontrar esses livros, eu comprei eles de forma separadas, mas você encontra de forma mais fácil esse daqui, que se chama Vida e Obra de Sigmund Freud, que também é do Jones, mas ele na verdade é uma compilação desses 3 volumes. Então quem organizou aqui foi Lionel Trilling e Steven Marcus. O que é que eles fazem? Eles pegam esses 3 volumes, condensam nesse volume e eles retiram alguns excessos, alguns documentos, algumas partes do texto que eles consideravam menos importante, para que eles compilassem e publicassem uma biografia mais sintética, mais resumida. Vejam que ainda assim uma biografia grande, mais importante, mais fundamental está aqui. Eu li essa daqui, eu não li os 3 volumes separados, mas o texto do Jones ele é importante por aquilo que eu falei. Ele conviveu com o Jones, ele foi amigo do Freud, o Jones conviveu com o Freud, foi amigo do Freud,
E muita coisa a gente fica sabendo pelo próprio Jones, que são reveladas através das cartas que o Freud escrevia para ele. Então essa biografia ela é um pouco mais íntima e um pouco mais parcial, porque por ser amigo do Freud, o Jones acaba comendo partido do Freud em alguns eventos importantes, como, sei lá, as isenções de alguns psicanalistas, como o Adler, como o Jung, especialmente, e aí o Jones acaba, né, sendo parcial nesse sentido, já que ele continua ao lado do Freud. Então ela é uma biografia importante, mas a gente tem que levar em conta que o Jones, tendo convivido com o Freud, sendo amigo pessoal do Freud, ele vai ser um pouco parcial em relação a alguns eventos. E aí, nesse sentido, talvez a biografia do Peter Gay, que é esse tijolão aqui, também seja importante, porque existe um distanciamento histórico do escritor, do autor, do biógrafo, do escritor, do biógrafo em relação ao biografado, né? Então, essa biografia aqui, ela por muito tempo foi considerada a biografia definitiva do Freud, isso inclusive é estampado aqui pela Companhia das Letras. Tem essa edição aqui, que é uma edição mais simples, é uma edição de bolso, sem orelha. Gente, assim, essa edição é incrível, esse livro é incrível, essa biografia é incrível, traz tudo em relação à vida do Freud, muito bem detalhado, muitos documentos que o Peter Gay teve acesso. O Peter Gay, que é psicanalista e é historiador, ele faz esse levantamento desses documentos e escreve essa biografia de fôlego do Freud. As biografias do Freud, adianto também que elas sempre trazem algo... não só da vida do Freud, mas da teoria, né? Assim, conforme ele vai retratando aquele momento da vida do Freud, ele vai aprofundando a teoria daquele momento, da teoria da sexualidade, dos sonhos e por aí vai, da pulsão de morte. Então, o Peter Gay faz esse trabalho, né, de uma construção também teórica acerca do que o Freud está criando ali naquele momento. Então, bom, se vocês quiserem uma biografia muito boa do Freud, temos essa daqui do Peter Gay, e um adendo que tem também essa outra escrita por ele, que se chama Um Judeu Sem Deus, Freud, Ateísmo e a Constituição da Psicanálise, que foca na biografia do Freud no que se relaciona com a questão do judaísmo, né? Freud era judeu, filho de pais judeus, embora ele não professasse a fé judaica, ele se entendia como judeu. Ele não nega suas origens, né? E ele trabalha e ele cria a psicanálise pensando isso, tentando distanciá-la um pouco de um entendimento de uma ciência judaica, porque não era isso que ela se propunha, embora fosse isso que os nazistas entendessem e por isso perseguissem o Freud. Por fim, eu vou indicar a que talvez seja a melhor biografia do Freud, dessas aqui que eu citei, que é a da Elisabeth Roudinesco, que é uma historiadora, também historiadora francesa, também psicanalista, bastante lacaniana, que escreve essa que se chama Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. Também é uma biografia de fôlego, ela também faz esse aprofundamento teórico, e como a Roudinesco parte desse lugar de ser uma psicanalista que estuda bastante Lacan e tudo mais, ela já traz alguns desdobramentos da teorização do Freud e tudo mais. Então, é uma biografia bastante contemporânea, ela foi escrita, se eu não me engano, em 2014, publicada em 2014 na França, e ela chega aqui no Brasil em 2016. Então, dessas aqui é a mais atual, é a mais recente, é uma das últimas biografias do Freud que são mais prestigiadas e tudo mais. Roudinesco faz um trabalho incrível aqui também, inclusive de retratar o momento da decadência do Freud em relação ao próprio adoecimento, né? Então ela é bem detalhista aqui e é interessante acompanhar como é que foi esses momentos, especialmente o momento final do Freud, né? Então, uma biografia que eu super indico é essa biografia da Roudinesco do Freud, que dá uma atualizada, aí talvez tire essa daqui do post de biografia definitiva, porque essa daqui também é uma biografia que dá para dizer assim, olha, se você lê ela, você lê uma biografia bastante completa do Freud. Gente, então esses são os principais livros biográficos que eu tenho do Freud. Tenho vários outros que eu posso mostrar depois, mas eu não li, então não tenho como indicar propriamente. Mas esses aqui sim, né, fazendo a ressalva de cada um, são biografias bastante importantes, especialmente essas últimas que eu mostro a partir do Ernest Jones, mas para quem quiser, sei lá, conhecer um pouquinho, conhecer um pouco mais, se aprofundar, talvez dê para se basear aqui nesses livros para ter um conhecimento um pouco maior da vida e da obra do Freud. Talvez depois eu também possa mostrar um pouco as diferentes traduções, as obras completas do Freud ou algo nesse sentido. No mais é isso, feliz dia do psicanalista para os psicanalistas que estão assistindo ao vídeo e até mais.